bem forte que Ele é digno. Diga glória a Deus. Diga amém. Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Podemos assentar em nome de Jesus. Você está na casa de Deus. Você é bem-vindo. Abre o seu coração. Deixe Deus falar o seu coração. E claro que eu creio que você vai sair daqui muito abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vamos para a palavra, sim ou não? Obediência traz a recompensa. A obediência traz o que, irmão? A recompensa. Diga glória a Deus. A verdade é assim, irmãos, que muitos querem, vamos dizer assim, a recompensa, mas não querem a obediência. É como a colheita. Muitos querem colher, mas poucos querem o quê? Plantar. E você sabe que para você colher, você tem que o quê? Que plantar. Para você ter a recompensa, você vai ter que o quê? Que obedecer. Então se nós queremos, irmão, de fato que tenhamos recompensa da parte de Deus, nós vamos ter que obedecer. A verdade é que nós fomos chamados, eu e você, nós fomos chamados para obedecer. Pastor, eu fui chamado para obedecer, foi o próprio Deus nos chamou para esta obediência, irmãos. E a obediência, ela está ligada, vamos dizer assim, à renúncia. E eu posso afirmar, irmãos, que não há obediência sem o quê? Renúncia. Se a pessoa diz, olha, eu obedeço a Deus, ela tem que renunciar a alguma coisa, porque do contrário, não tem obediência sem renúncia. Está ligado e está associado. Você vai abrir comigo em primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, nós vemos isso aqui, irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e eu vou ler com você a partir do 3, tá? Do 13. Embora é o versículo de número 14 que eu quero. 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Muito bem, saiu glória a Deus meio fraquinho, mas saiu, né, irmão? A gente chega lá, diga amém. Encontraram? Diz assim, ó, 1 de Pedro 1, 13, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de quem? De Jesus Cristo, ou seja, na vinda de Jesus. Aí o 14 diz assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de que a igreja? De viver. O versículo 14, irmão, diz assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Aqui diz assim, ó: como filhos obedientes. Aqui está dizendo que nós que somos filhos de Deus, que passamos a ser filhos e somos filhos obedientes, e ele diz que nós não nos conformamos com as concupiscências que antes havia. A palavra concupiscência é o desejo desfreado da carne, é o ímpeto da natureza humana de fazer qualquer coisa, e claro, coisas que não agradam a quem? A Deus. Então, antes da pessoa, ou quando a pessoa passou a ser filho de Deus, ela teve que renunciar, ela teve que deixar de lado a concupiscência da carne, ou as concupiscências da carne. Se você diz, pastor, eu sou um filho de Deus obediente, esta é a verdade, você teve que renunciar a alguma coisa. Do contrário, não tem como haver, irmãos, vamos dizer assim, obediência. E é o que o texto está dizendo. Agora nós somos filhos amados porque nós renunciamos à concupiscência. Amém, igreja? E essa ideia de
de obediência está ligada à renúncia, irmão, Jesus falou disso também. Em Lucas, no capítulo de número 9, Jesus também deixou isso aqui claro para nós, o explícito, que tem que haver esta renúncia. Diga glória a Deus. Lucas capítulo de número 9, o versículo de número 23, que aqui o próprio Senhor Jesus que declarou, e ele diz o seguinte, Lucas 9, 23, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim, irmãos, e dizia a alguns, a todos ou alguns? A todos. Então isso aqui não era para um grupo só para os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, não, dizia isso ele para todos. Isso inclui para mim, inclui também para você. Diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e o que, igreja? Siga-me, diga amém. Então esta ideia, irmãos, que não é uma ideia, mas que eu posso dizer assim, que é um princípio, que o próprio Senhor Jesus está dizendo, se alguém, qualquer pessoa querer vir após ele, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e o que, a igreja? Isso aqui, diga glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta, você só pensa e reflita, tá? O que é que você tem que renunciar, irmãos, para poder obedecer a Deus? Não responda, mas você pensa. O que é que você tem ou tem que renunciar? O que é que você tem renunciado e o que é que você tem que renunciar para obedecer a Deus? Porque renunciar é assim, irmãos, é quando você diz não para si mesmo, e obediência é quando você diz sim para Deus. Amém, igreja? Quando eu digo não para mim mesmo, que eu estou na verdade renunciando, esta é a minha vontade, mas eu digo não, porque eu, claro, vou fazer a vontade de quem? De Deus. E para minha vontade eu digo não, mas para a vontade de Deus eu digo o quê? Eu digo sim. Isto é obediência. E agora o detalhe é esse, irmão, que Deus, ele, vamos dizer assim, ele só promove quem é obediente. Se você quer por Deus ser promovido, você tem que ser o quê? Obediente. É assim, Deus, ele promove quem é obediente. Adão foi desobediente e ele removeu. José do Egito foi obediente e ele promoveu. Vou repetir, o Adão foi desobediente e ele foi removido. José do Egito, o José, ele foi obediente e foi o que? Promovido. Abra comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 3, irmãos. Nós vamos ver isso aqui no único versículo. Gênesis, capítulo de número 3. O Adão, você sabe que lá no jardim do Éden, Deus havia dito que não era para ele comer da árvore, e ele comeu. Depois que Adão comeu, isso aqui aconteceu com ele, irmãos. Ele foi removido, ele foi tirado do jardim do que, a igreja? Do Éden. O capítulo 3, o versículo de número 23 diz assim, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus, ele remove o Adão. Ele tira Adão do jardim do Éden, tirou Adão da posição a qual ele tinha. Ele foi removido por causa do quê? Desobediência. Desobedeceu, pronto, vai ser removido. Então, se eu e você, não, eu quero ser por Deus promovido, então nós temos que obedecer. Diga amém. José foi totalmente oposto. O José obedece e ele é promovido. Você vai ler lá, aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 41, nós vamos ler resumidamente 2 versículos, irmão, que mostra e prova exatamente essa promoção que veio na vida de José, devido à obediência dele. Diga amém.
Qualquer um poderia dizer assim: nossa, mas como José é sortudo, nossa, como Deus foi bom para José. De fato foi, mas Deus foi bom para José porque o José foi o quê? Obediente. Capítulo 41, versículo também 41, que diz assim, Gênesis 41, 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do quê? Do Egito. O 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu. Diga glória a Deus. Irmãos, o José, como prisioneiro, preso, ele sai da prisão agora para ser o governador de todo o Egito. Em outras palavras, que grande promoção José teve. E claro que não foi por obra ou fruto do acaso, foi devido à obediência de quem? De José. Diga amém, igreja. Irmãos, a obediência, ela traz a bênção, ou seja, ela traz a recompensa. Pastor, eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu quero que Deus realmente venha me recompensar, me abençoar. Então esteja com o seu coração voltado para quê? Obedecer. Diga amém. Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler com vocês o versículo 1 e o 2, que embora é conhecido, né? Mas eu quero ler, que diz assim, Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o 2, irmão. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires, obedeceres a voz de quem? Diga glória a Deus. Irmãos, o texto é mais do que claro, que se eu quero que as bênçãos de Deus venham sobre a minha vida, eu tenho que o quê? Que obedecer. Não é por obra do acaso, não simplesmente Deus olhou, Deus se engraçou e simplesmente a pessoa passou a ser muito abençoada. Não, Deus, ele diz que a bênção dele é resultado da nossa, o que, igreja? Diga glória a Deus, da nossa obediência. Toda pessoa, irmãos, que obedece, ela será recompensada. Toda pessoa que obedece a Deus, ela pode se preparar que a recompensa de Deus vem. E eu vou dizer mais: não tem recompensa maior na face da terra, neste mundo, que alguém possa alcançar do que a salvação. Escute-me, não tem bênção maior do que a salvação. E a salvação, ela está relacionada com o quê? Obediência. Não é, irmão, não é por obra do acaso. Não, algumas pessoas vão ser salvas porque Deus quis salvar, é porque Deus se engraçou, Deus tem os seus escolhidos, os seus preferidos. Não, está relacionada à obediência. A salvação, como eu disse, é a maior de todas as bênçãos. Ninguém vai alcançar se não for através do quê? Diga amém. Da obediência. Você vai abrir comigo em Hebreus, no capítulo de número 5, que nós lemos o versículo 8 e o 9. Você vai ler o seguinte em Hebreus, capítulo de número 5. E aí tem gente que acha assim, né, irmãos? Não, é simplesmente alguns vão ser salvos, outros não serão salvos. E aí que nós estamos completamente enganados, irmão. Que a salvação, na verdade, ela é condicionada à obediência. Versículo 8 diz assim, Hebreus 5, 8. Diz: ainda que era filho, escute isso, aprendeu a obediência. Diga amém. Quem é que aprendeu a obediência? Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele aprendeu o quê? Obediência. Então é notório e fato, tá, irmãos?
que eu e você, nós, vamos dizer assim, ninguém, é raridade nem disso acontecer, mas a pessoa não vem para a igreja, não passa a conhecer a Deus, e como que ela já vem obediente? Não, a gente vem, com perdão da expressão, a gente vem todo bagunçado, é ou não é, igreja? Vem todo esquisito, umas práticas, uns costumes, uns vícios, umas manias. E quando eu falo vício, irmão, não é vício só de bebida, de cigarro. Tem pessoas que têm vício até de linguagem, tem ou não tem? Tem ou não tem? Irmão, tem gente que para ela falar palavrão é algo que é normal. Não, xinga todo mundo, fala coiseira. Quer dizer, aí a pessoa vem para a igreja, vem para o evangelho, quer dizer, aquela vida que ela tinha lá, aqui dentro ela começa a ver que não faz nenhum sentido. No bom sentido que nós estamos falando, ela vai ter que aprender a obedecer. Não é obedecer à igreja, é obedecer à própria palavra de quem? Diga bem. Então Jesus, ele aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência. Então eu e você, nós também podemos aprender. Podemos ou não podemos? E eu vou dizer, cada dia mais podemos aprender. Quanto mais eu e você, nós aprendemos acerca da obediência, não tenha dúvida, mais Deus vai poder fazer nas nossas vidas. Diga amém. Está aqui, ó. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora o 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe... Diga glória a Deus. Então olha só, irmãos, Jesus, ele foi consumado, ou seja, a obra que ele veio fazer, ele completou, ele realizou. E aí diz assim, ó, e veio a ser a causa eterna, de eterna salvação. Então através de Jesus nós podemos ser salvos. Porém, detalhe, para todos os que lhe obedecem. E quem não obedece, irmão? Tem a salvação? Não tem. Então, se eu e você, se nós estivermos, com perdão da expressão, plantados dentro da igreja, que é coisa boa você vir à casa de Deus. Aliás, tem que vir, irmão. E quando você vier, coloca no coração, não venha sozinho não, traga alguém com você. Traga um amigo, um parente, um vizinho, traga alguém com você para vir à casa de Deus, para sentar, para ouvir, para aprender a palavra. Então vir à casa de Deus é extremamente importante e necessário. Só que o fato de uma pessoa vir à casa de Deus, isso não quer dizer que a história, o quadro, a situação dela vai mudar. Porque até mesmo para a pessoa ter e alcançar essa maior de todas as bênçãos, que é a salvação, é através do que a igreja? Da obediência. Então é importante você vir à casa de Deus, mas melhor e mais importante ainda é você o quê? Obedecer. Eu vou repetir, irmãos, venha, traga, esteja na casa de Deus. Mas se você só vir à casa de Deus e não obedecer, isso não vai fazer a diferença na tua vida. Mas se obedecer, faz toda o quê? Inclusive da salvação. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Pastor, é possível uma pessoa estar plantada dentro da igreja e no final das contas não ter a salvação? É ou não é? Sim ou não? Claro que é, irmão. Se ela não obedecer. Se eu não obedecer, se você não obedecer, nós não seremos salvos. Nós não vamos alcançar a salvação. Por outro lado, eu tenho buscado obedecer, pastor. Eu tenho procurado andar nessa obediência. Então você vai alcançar e ter de Deus esta salvação, porque ela vem através do que a igreja? Da obediência. Diga glória a Deus. E eu vou dizer, irmão, não só a bênção vamos dizer assim, da salvação que vem pela obediência, a purificação, ela ocorre e acontece na nossa vida através da obediência. Você está em Hebreus? Volta adiante um pouquinho, né? 1 de Pedro, de novo, nós já tivemos lá hoje. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Olha aqui o que Pedro diz, irmãos, que a purificação, ela ocorre através da obediência.
Se você quer ser livre, eu vou usar essa palavra, de todo mal, ou daquilo que não presta, então você tem que obedecer. Amém, igreja? Amém, irmãos. 1 de Pedro, capítulo de número 1, e eu vou ler com vocês o versículo de número 22, que Pedro diz assim, ó: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Diga amém. Ó, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Irmãos, nós somos purificados através da obediência. Essa verdade é a palavra de Deus, tá? Nós somos purificados através da obediência da palavra de quem? O que é ser purificado, pastor? Purificado é assim, ó, é tirar aquilo que é impuro, ou tirar aquilo que é mal. Por exemplo, quando a pessoa ela faz ou purifica uma água, ela tira as impureza. Se eu e você somos purificados através da obediência, quer dizer o seguinte, que vai tirar de nós a impureza. Aí é o que eu disse anteriormente. Lembra que eu disse? Às vezes a pessoa vem para a igreja cheio de mania, cheio de trejeito, de coiseira, fazer, de viver de maneira completamente errada, que acaba contaminando a pessoa. Ela vem para a igreja, começa a ouvir a palavra e ela passa a obedecer. O que é que acontece com ela? Vai sendo tirado da vida dela, irmão, aquilo que não presta. Eu não sei, mas eu acredito que muitos de nós viemos para a casa de Deus assim, completamente contaminado com, vamos dizer, com costume, com vícios de palavra, de comportamento, de atitude, de pensamento, irmão, muita coisa errada. E a gente foi aprendendo pela palavra de Deus, e nós fomos simplesmente assim, ó, essas coisas foram sendo tiradas das nossas vidas, nós fomos sendo purificados. Na verdade, nós estamos sendo purificados através da obediência. Quanto mais você obedece, mais impureza vai saindo da tua vida. Diga glória a Deus. E eu vou te dizer, irmão, por nós vivermos neste mundo constantemente, irmãos, é como que o inimigo quer nos contaminar. Quer ou não quer, igreja? Sim ou não? Quer trazer pensamento, quer trazer sentimento que não é da vontade de Deus. Mas quando eu e você, nós decidimos, não, eu vou obedecer, você vai sendo purificado, vai tirando essas coisas da tua vida. Eu vou usar essa expressão, você vai se tornando um cristão melhor. Diga amém, igreja. Vai se purificando e o mal vai saindo. E esse mal também, essa purificação, você pode entender também que é a própria ação do mal na nossa vida. Aquilo que o inimigo tinha, vamos dizer assim, a liberdade de agir livremente, agora pela obediência à palavra de Deus, ele não vai ter mais. Quando ele vem com algum mal contra você, você vai dizer o quê? Você não vai entrar, não vai vir, porque eu obedeço a palavra. E porque eu obedeço a palavra, você não tem mais parte na minha vida. Diga amém, igreja. Então nós somos purificados, irmãos, através da obediência. Então quanto mais obedeço, mais eu vou purificar-me. Se eu não obedeço, então já não tenho que falar mais nada, porque a pessoa vai estar contaminada, vai estar se deixando levar por qualquer coisa. Então nós temos que viver através da obediência. Diga glória a Deus. Diga amém. Agora vem um detalhe, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, tá? Que tem que haver em mim e em você, independente de quanto tempo nós temos da caminhada da fé, tem que sempre haver em nós uma disposição à obediência. Nós temos que ter essa disposição, essa prontidão para obedecer. Quando nós temos esta prontidão em obedecer, irmãos, o próprio Deus, Ele vai nos recompensar, Ele vai nos abençoar. Quando, pastor? Neste tempo presente. E claro, nós sabemos que no porvir nós teremos também a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém.
Vá comigo lá em Deuteronômio capítulo 5, irmãos. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, o capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui o seguinte: Deuteronômio capítulo 5. Eu vou ler com vocês, irmão, na Almeida Revista e Corrigida, e depois nós vamos mudar para Nova Versão Internacional, NVI, tá? Primeira Almeida Revista e Corrigida. Todos encontraram? Amém, igreja? Deuteronômio 5, 29. Diz assim, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Coloca no 33 agora. 33. Olha o que diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Diga amém. Agora eu vou voltar tudo de novo, mas nós vamos ler na NVI. Aí você lê aqui comigo na frente, irmãos. Olha o que diz. Coloca o 29. O 29 primeiro. Isso. Olha o 29 na NVI. Diz assim, quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para o que, igreja? Obedecer. Irmãos, isso aqui para nós é um exemplo. Eu e você, nós temos que ter essa disposição, essa prontidão em obedecer. É mais ou menos, imagina-se, é como um filho. O pai pede para o filho fazer alguma coisa. Meu filho faz tal coisa. Aí tem filho que eu vou te contar, irmão, que dá trabalho, dá ou não dá? Ele às vezes pode até ir. Tem uns que já falam na cara: eu não vou, o quê? Não vou. Vou fazer não. Está amarrado em nome de quem? Então um negócio feio, né, irmão, ultimamente, né? Está tendo uma inversão tremenda de valores, que são os pais obedecendo quem? Não é mais os filhos que obedecem o pai, são os pais que o quê? Que obedecem. Você sabia disso ou não? Os filhos, irmão, tem filhos que falta colocar o dedo na cara do pai e falar: olha, faz isso que eu estou mandando. E sabe o que é pior de tudo? Não é o filho mandar no pai, é o filho mandar e o pai o quê? Obedece. Aí que é o pior de tudo. Tá. Então imagina que o pai fala para o filho, que pede alguma coisa para o filho, e aí tem alguns filhos assim: não vou fazer. Tem outros que vai reclamando, né? Tudo só eu que mando, só eu que tenho que fazer. É assim ou não é? E tem aquele filho que ele é o quê? Pronto para quê? Para obedecer. Meu filho faz tal coisa. Sim, senhor pai, estou fazendo. Está precisando desses filhos, né, irmão? Tá ou não dá? Essa prontidão, não pode deixar que eu vou fazer. Quer dizer, aquela prontidão de fazer a coisa. Quer dizer, quando o pai pede para o filho fazer, e ele tem essa disposição, é essa disposição que Deus quer ver em nós. Porque se Deus pede algo para mim, se Deus pede algo para você, a pergunta é para o nosso bem ou para o bem de Deus? De Deus ou nosso? É para o nosso, irmão. Não é para o bem de Deus. Deus está pedindo para o bem dele, é porque eu vou fazer a vontade dele. Não, irmão, é porque Deus, ele quer que você vá bem. Nós vamos ver isso aqui, Ele quer te abençoar, por isso que ele está mandando você obedecer. Ou seja, ele quer sua obediência, essa prontidão em obedecer. Olha só, que há essa disposição para temer-me, para obedecer. Não bagunça não, irmão. Isso, prontidão e tá. Eita, irmão, me ajuda, você está me atrapalhando. Isso, não, volta lá. Obedecer, isso. Obedecer a todos os meus, o que, igreja? Mandamentos. Assim, tudo irá, o que, igreja? Bem, com eles e com os seus
descendentes para o quê? Olha o que Deus está dizendo. Eu quero que vocês me obedeçam, não é para satisfazer o meu ego, não é porque eu necessito de ver vocês fazendo o que eu estou mandando para o meu bel prazer, não. Eu quero que vocês me obedeçam para o bem de vocês, para que tudo irá bem com vocês. Em outras palavras, para você ir bem desfrutar das coisas boas enquanto você estiver sobre a face da terra. Diga glória a Deus. E ele dá um detalhe, irmão, que tanto nós irmos bem, como os seus descendentes, como os seus filhos. Eu obedeço a Deus, obviamente vou passar para os meus filhos, e não só Deus vai me abençoar para que as coisas vão bem para mim, como também para os meus descendentes. Diga amém, diga glória a Deus. E aí lá no versículo 33, vou ler com vocês, diz assim, ó: andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês, ó, para que tenham vida. Para que tenham o quê? Vida. Continua, irmão. Vida. Tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolongue. Aonde? Diga glória a Deus. Da qual tomarão posse. Deus está dizendo que se nós obedecermos a Ele, os nossos dias vão ser o quê? Então dá para entender duas coisas. Se os meus dias podem ser prolongados, eles podem também ser o quê? Diminuído, encurtado. Pode, pastor? Pode. E você sabia que a gente, irmão, comete um erro muito grande? Embora para alguns é como se fosse, como é que eu vou usar a expressão? Como se fosse um alento para a alma. Quando uma pessoa morre, as pessoas dizem assim, ó: ah não, morreu porque chegou o quê? A hora. É porque Deus quis. Ah, tudo bem, na onisciência, na grandeza de Deus, tudo bem. Mas na verdade, irmão, tem gente que está morrendo não é porque Deus quis. E também não tem esse negócio de que chegou a hora, não. Às vezes a própria pessoa que fez por onde. Pastor, mas cada um de nós está determinado o tempo certo de morrer. O texto não está dizendo. O texto está dizendo, se nós obedecer, os nossos dias vão ser o quê? É mais ou menos assim, ó. Está determinado, só um exemplo, tá, irmão? Está determinado para morrer com 20 anos. Só um exemplo. Pronto, passou a obedecer, o que acontece? Deus aumenta, Deus prolonga para 120, que é o meu caso. Amém, igreja? Amém, irmão? Uai. Não, pastor, mas não é. Quer ver, ó? Provérbios, ixi, Jesus, 10, 28, acho que é 10, 28. Vê se é, Provérbio 10, 28. Deixa eu ler com vocês isso aqui, ó. Isso, aí ótimo. Ó, esperança do justo e alegria, mas a expectação do ímpio, não, mas não. 10, 28 ou 28, 10? Muda aí, vamos ver. Se é 28, 10. Deixa eu conferir aqui para não dar. Acho que é. Não, 10, 27. Provérbio 10, 27. Aí, mudou um pouquinho. Isso, ó. O temor do Senhor aumenta o que, igreja? Os dias, mas os anos dos ímpios serão o quê? O que é abreviado? Não é encurtado? Sim ou não? Então entenda, irmão, que tanto eu e você, nós podemos ter os nossos dias aumentados sobre a face da terra, quanto o quê? Diminuído. O que é que vai determinar? É o nosso temor, ou seja, a nossa obediência a quem? Então nós não podemos afirmar assim, ó: quem obedece, a pessoa que obedece, ela vai viver mais, ou os dias dela vai ser prolongado. Imagina assim, ó, está determinado, como eu dei o exemplo, para mim morrer com 20 anos, pronto. É porque eu sou ímpio e tudo mais, então vou morrer com 20 anos. Mas daí eu passo a obedecer. Aquilo que era para ser com 20 anos, Deus vai o quê? Deu para entender ou não? Que eu posso falar de mim, tá, irmão? Que eu creio que eu entrei nesse prolongamento de Deus. Porque antes de me converter, eu até pensava, imaginava que eu ia morrer com essa idade, irmão, de 20 anos. Não mais que isso. Aí Deus entrou na minha vida aos 19, me converti e glória a Deus. Graças a Deus, estou caminhando para o 120. Diga amém. Diga glória a Deus, irmão.
Deus, ele prolonga os nossos dias. Amém, igreja? Volta lá para o Deuteronômio 5:33, para a gente ler de novo e nós orarmos aqui. Diz assim, andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolongue na onde, igreja? Diga glória a Deus. Então, quando nós passamos, irmão, determinamos no coração, eu vou obedecer, a Bíblia diz que Deus vai prolongar os nossos dias e que nós vamos ir bem enquanto estivermos sobre a face da terra. Isso quer dizer que Deus vai estar nos abençoando em nome de quem, igreja? Diga glória a Deus. Pastor, e quanto eu devo obedecer? Tudo aquilo que Deus te orienta. O que Deus fala é o que você tem que colocar em prática. E o cuidado de Deus, a recompensa de Deus vai estar sobre a sua vida. Eu quero viver debaixo dessa bênção de Deus. Então decida a viver na obediência. Diga amém. Entenderam, sim ou não? Então fecha a sua Bíblia e vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos. Aleluia. Coloque-se de pé por gentileza. Vamos falar com Deus. Pastor, eu não tenho obedecido tanto, eu tenho deixado a desejar. Olha, eu confesso que até eu estava obedecendo, mas de repente eu comecei a sair dessa obediência. Irmão, é o inimigo que quer que você saia da obediência, porque enquanto você estiver na obediência, no caminho, o inimigo não pode tocar em você. Se você sair do caminho da obediência, o inimigo vai tocar em você. Não dê lugar a quem? Ao diabo, porque é isso que ele quer. Mas na minha vida, na sua vida, ele não vai ter esse lugar. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos, creia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, a obediência, Pai, ela traz, meu Deus, a recompensa. E eu digo, Pai, que o Senhor tem grandes recompensas para nos conceder, e que na verdade está dependendo de cada um de nós, meu Deus, decidirmos no coração obedecermos ao Senhor até mesmo quando nós não queremos, porque a obediência, Pai, verdadeiramente é isso, é dizer sim para o Senhor e dizer não para nós mesmos.